Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu estou aproveitando a oportunidade que eu estou precisando de fazer uma coisa aqui em casa, algo muito simples, mas que eu achei super legal compartilhar com vocês. Mas antes mesmo de eu começar a entrar em detalhes para mostrar qual que vai ser a minha receitinha de hoje, eu gostaria de te convidar, você que chegou aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito, para poder se inscrever. E também ativar o sininho de notificações, porque sempre que eu postar um vídeo, você vai receber essa notificação e poder assistir esse vídeo em primeira mão. Gente, isso aqui é uma receita muito fácil, porque a gente não vai nem assar e a gente também não vai cozinhar nada disso aqui. A gente vai simplesmente misturar alguns ingredientes. Alguns ingredientes são bem saudáveis e outros não tão saudáveis assim. Mas é uma receita muito legal que eu achei assim que seria super prático para você que tem uma vida corrida como a minha. Aqui desse lado, gente, eu tenho separado amendoins, amêndoas e pistaches. E aqui desse lado eu tenho algumas frutas secas desidratadas. Eu vou começar fazendo, gente, a mistura dos ingredientes que não tem açúcar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouquinho de amêndoas. Essas amêndoas são amêndoas torradas e elas não têm nem açúcar nem sal. Então elas estão aqui com sabor natural. Não tem uma medida certa, que é o que eu acho melhor nessa receitinha desse snack. Por quê? Porque a gente pode fazer com o resto de ingredientes que a gente tem em casa. E outra coisa também, a gente pode adicionar uma série de outros ingredientes que não precisa necessariamente que ser do mesmo gênero ou da mesma família dos ingredientes que eu tenho aqui. Por exemplo, as sementes. As sementes também seriam super indicadas para esse tipo de snack. Tipo a semente de abóbora torrada, com uma pitadinha de sal ou até mesmo com um sabor natural. Então, gente, o ingrediente vai depender muito daquilo que você gosta. Aqui eu vou colocar um pouco de amêndoas, não vou usar todas elas, porque de repente eu use um pouquinho nesse bowl do lado de cá. Vou colocar também um pouquinho dos pistachos, porque também são mais salgadinhos. Esses aqui estão com uma pitadinha de sal. Então a amêndoa tá bem natural e o pistache tá um pouquinho temperado. Isso aqui é perfeito, gente, para quando a gente tá entre o intervalo de uma refeição e outra, a gente tá às vezes dirigindo ou tá no trabalho querendo comer uma coisa leve e saudável, ou até mesmo quando a gente tá indo para academia ou voltando da academia e não tem uma barrinha de energia, que é algo um pouco assim diferente. São praticamente os mesmos ingredientes, mas diferente do ponto de vista da textura, porque isso aqui é mais sequinho. Vou colocar também um pouquinho de amendoim, que já é um amendoim torrado e sem casca. Eu adoro isso aqui, gente, que eu até esqueci de falar. Aqui a gente chama de track mix ou de trail mix. Não tem um nome assim apropriado, não, porque cada loja coloca a sua própria, né, tem a sua própria marca, então às vezes eles dão um nome próprio para isso aqui. Então aqui, gente, eu já tenho 3 ingredientes que são os meus ingredientes principais. Isso aqui eu já poderia servir desta forma, que é uma delícia. Outra coisa, a gente pode servir isso aqui quando a gente tem uma mesa de aperitivos, ou quando a gente tem ali os aperitivos, tábua de frios, ou até mesmo assim, frutas naturais cortadas numa mesa de aperitivos, a gente pode acrescentar esse track mix, porque é algo muito gostoso e muito fácil de fazer. Se eu quisesse isso aqui só mais salgadinho mesmo, eu pararia por aqui, mas eu quero acrescentar algumas gotinhas de chocolate, gente. Essas gotinhas de chocolate a gente chama de chocolate chips.
mas ela pode ser, no caso dessa daqui, é um chocolate ao leite, mas tem gente que prefere um chocolate mais escuro, com menos açúcar, ou até mesmo chocolate branco, seria também uma ótima opção, qualquer uma delas. No caso, eu tenho preferência por chocolate ao leite, então as minhas gotinhas de chocolate vão ser ao leite mesmo. Aqui eu acrescentei as gotinhas de chocolate, não coloquei uma quantidade muito grande, coloquei menos para que fique algo um pouco mais salgado. E aqui, desse outro lado, eu vou começar a mistura, onde os meus ingredientes principais vão ser as frutas secas, para poder ser algo um pouco mais doce. Eu optei pelas seguintes frutas, gente. O coco, que já é o coco cortado em tirinhas, que a gente compra pronto desta forma, já desidratado. E eu vou fazer algo puxado para algo mais tropical. Então, as minhas frutas aqui são frutas mais tropicais. Lembrando, é claro, que a gente pode usar a fruta da estação ou a fruta da nossa preferência. O que eu acho legal dessa receita aqui é a maneira que a gente corta os ingredientes. Esse aqui, o coco, já tá em tirinhas bem compridinhas, um pouco maiores. O meu segundo ingrediente vai ser o pêssego desidratado e cortado em um tamanho bem pequenininho. Às vezes as frutas ficam assim grudadas, os pedacinhos um grudado no outro, então é sempre bom a gente separar para não ficar assim pedaços muito grandes, porque fica feio, sabe? E também na hora de comer eu acho que é um pouco desagradável quando você pega um pedaço muito grande. Eu optei também, gente, pelas mexeriquinhas. Sabe aquela mexeriquinha bem pequenininha? Aqui ela é conhecida como clementines, ou um segundo nome também, que a gente conhece por mandarins. Aqui eu escolhi essas mandarins para colocar, que é exatamente essa frutinha aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês, porque eu tenho uma aqui atrás. Tá vendo? É essa mexeriquinha aqui, ó, bem pequenininha. Ela não tem semente e é super doce. Então, na época assim do inverno, ela vem com um sabor maravilhoso. Eu acho difícil de resistir porque eu sou uma formiga. Então, tudo que é doce, tudo que tem açúcar, eu adoro. Eu gosto muito desse mais salgadinho, mas esse doce aqui também, pra mim, é uma tentação. Olha só, gente, como é que tá ficando. Bem colorido, né? E também bem delicioso. Aqui eu já tenho 3 ingredientes. Isso, a quantidade de ingredientes vai depender daquilo que a gente tem em casa. Mas como eu quero colocar aqui algo para dar mais cor também, para poder ficar algo bem coloridinho, eu vou acrescentar as minhas uvas passas. Eu adoro passas, gente. Gosto de colocar passas na minha salada, gosto de colocar passas em tudo. Aí a gente vai misturando. Isso aqui também é uma ótima opção para a gente mandar para a escola, para os filhos da gente comerem assim na hora do recreio, porque frutas são sempre saudáveis, né? Então é uma ótima opção para as crianças. Lembrando, gente, que algumas crianças, para essa receitinha que tá aqui, ou para qualquer outra coisa da família das oleaginosas que eu venho acrescentar aqui, é sempre bom a gente se certificar de que a criança não tem alergia, porque muitas crianças têm alergia por amendoins, por amêndoas, então é sempre bom a gente saber antes se a criança não tem alergia, tá? Nesse aqui, gente, como eu quero algo mais tropical, eu não vou colocar as minhas gotinhas de chocolate, porque eu já tenho uma quantidade legal de frutas aqui. E já tá com uma cor bonita também. Mas como eu quero isso aqui não totalmente só ingredientes, que sejam ingredientes doces, que tenham açúcar, seja açúcar natural ou açúcar adicionado, eu quero colocar algo também para poder ficar, para neutralizar esse sabor do açúcar. Então a minha opção vai ser o amendoim.
Se vocês me perguntarem assim, Fabiola, o que que você não pode, o que que você tem que ter na sua casa que não pode faltar? Eu vou sempre responder para vocês. Aqui em casa sempre tem amendoim, sempre tem amêndoas, pistaches nem sempre, mas amendoim e amêndoas aqui em casa tem sempre, porque a gente realmente adora. E os vidros, assim que começa a esvaziar, eu já compro mais e trago, porque eu acho uma mão na roda, sabe? Para poder comer assim no intervalo de uma refeição e outra. Para esse track mix aqui mais tropical, eu vou parar por aqui. Eu não vou acrescentar mais nada não, porque eu acho que ele já tá perfeito desse jeito. Eu só quero agora dar algumas opções para vocês de como servir isso aqui. Aqui eu tenho alguns recipientes que eu quero mostrar para vocês as opções que a gente pode servir isso. A primeira delas é para levar, né, para poder comer entre uma refeição e outra. De repente, como eu já falei para vocês, quando a gente está dirigindo ou quando a gente está indo para academia, então eu tenho aqui em casa, porque é assim que eu levo para mim quando eu tô indo para o trabalho. Ou para qualquer outro lugar, eu sempre tenho no meu carro essas vasilhinhas menores. Então eu faço a minha porção, é uma porção pequena, mas eu acho o seguinte, mesmo sendo saudável, a gente não pode comer muito, tem que ter um limite. Então eu separo assim, olha, que bonitinho. Pode ser colocado também em saquinho plástico, né? Para quem não gosta muito de vasilhinha pequena, o saquinho plástico seria uma ótima opção. E aqui eu coloco um mais docinho. Eu sempre tenho um mais salgadinho e um mais docinho no meu carro. Fica assim, gente, olha que gracinha. Lindo, né? E gostoso. Agora aqui, gente, eu tenho duas opções. Uma opção onde a gente vai acrescentar isso aqui, montar essa tábua fácil para uma mesa de aperitivos, para acrescentar uma mesa de aperitivos. Então aqui eu tenho algo mais rústico, que são vasilhinhas em bambu e em coco, que a gente vai colocar da seguinte forma. Não precisa ser muito cheia, porque eu acho que quando a gente serve muito, coloca as vasilhas muito cheias, eu acho meio feio, acho que fica indelicado. E aqui eu escolhi uma vasilha num outro material, escolhi um recipiente num outro material, para que vocês possam ver que a gente não precisa ter tudo simplesmente igual. A gente pode misturar aqui o material que não tem problema nenhum. Uma outra coisa para deixar isso aqui bem legal é colocar nozes. E dessa vez a gente vai colocar com casca mesmo, para poder ficar um pouquinho diferente. Lembrando, gente, que a gente tem que ter os utensílios apropriados para aquilo que a gente está servindo. Então aqui eu vou colocar um quebra-nozes. Para esses track mix eu poderia colocar colheres normais, colheres um pouco menores, mas como eu acho isso aqui muito fofo, eu vou colocar esse tipo de scoop para poder servir os meus track mix. A minha segunda opção é uma opção para quem não gosta de algo muito rústico. Então eu tenho alguns recipientes em vidro e a minha bandeja que é em espelho. O vidro, gente, deixa tudo mais leve, às vezes tem assim aquele toque um pouco mais rico, mas o bambu, a madeira já tem aquele aconchego, né? Então acho que às vezes fica difícil de escolher qual deles é mais bonito, mas com certeza todas as duas formas são formas muito legais da gente estar servindo. São realmente dicas muito fáceis, mas às vezes é isso que a gente precisa, essa facilidade, essa praticidade, para quando a gente não tem tempo, aquele tempo de estar ali cozinhando, assando, preparar algo que seja gostoso e que com certeza as pessoas vão gostar. E para não deixar esse espaço aqui vazio, a minha opção foi acrescentar uma das frutas que eu tenho em maior quantidade, que foi a minha mexeriquinha, para poder finalizar essa apresentação.
Aqui eu optei também por uma colher um pouco assim menor do que a outra, porque eu acho mais delicado para esse tipo de material, vidro e espelho, ter uma colher um pouco mais delicada. Então aqui eu poderia deixar a minha colher aqui dentro, ou eu poderia deixar a minha colher aqui embaixo. Muito simples de fazer, não é mesmo, gente? Basta apenas escolher os ingredientes e misturá-los. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!